boa noite. Hoje é dia 16 de março, 20 horas em ponto. E Batman e Robin está aqui presente novamente para falar mais com vocês sobre muitas coisas legais. Papo Cueca começando. E antes que a gente comece aqui a resenha dessa noite, já vou pedir para vocês imensamente que está passando por aqui, deixe seu like. Para quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva. Ativa o sininho e deixa comentários, hein? É legal participar. Tamo junto aqui de novo. Essa noite incrível do dia 16. Já estamos aí praticamente 2 meses e meio do ano já se passaram. E o nosso amigo está de volta aqui. Seja bem-vindo de novo, Michael. E aí, Arthur, mais uma vez aí nosso encontro, né? Eu te agradeço pela oportunidade, mais uma vez aí, de participar aí do seu podcast. E é interessante que hoje a gente vai falar sobre um transtorno que muita gente teme, inclusive no Brasil a gente traz muitos casos de ansiedade, né? E trazendo um pouco de conhecimento sobre o que realmente é ansiedade, o que ela serve de fato para a gente, né? E como administrar essa ansiedade de uma forma mais funcional. É isso aí. Beleza. Então, começando o nosso papo agora, como o Michael falou, o nosso tema de hoje é ansiedade. Eu acho que praticamente é quase garantido falar que 100% da gente já sentiu ou sente isso. E eu vou começar já fazendo uma pergunta aqui de uma coisa que a gente ouve muito, para a gente começar a entender o que é realmente isso, o que é ansiedade, como ela começa, como a gente pode identificar. E parece outdoor quando a gente fala sobre isso, que sempre tem aquele texto marcado, né? A depressão é o acúmulo de passado e a ansiedade é o acúmulo do futuro. Tá correto isso, cara? Na verdade, quando a gente começa a ter crises de ansiedades, né? Ansiedades, quando elas começam a acontecer em vários momentos da nossa vida, quando ela não é tratada, ela pode virar uma depressão, né? Ansiedade em excesso, né? Ela vai estressar o seu sistema nervoso e vai trazer para você uma condição, muitas vezes, de causar prejuízo naquele momento que você está sentindo ansiedade, né? E uma ansiedade maltratada, ela gera uma depressão, né? Porque é excesso de acúmulos de problemas, né? Você não pensa mais direito, perde a capacidade de raciocinar, né? Então, você vai criando vários bloqueios na sua vida se essa ansiedade ela não for tratada corretamente. A ansiedade é realmente uma previsão de um futuro que não aconteceu. E se a gente fica sentindo isso o tempo todo, Arthur, o que acontece? A gente vai sentindo aquilo que a gente vai projetando. E se a gente vai sentindo todas aquelas desgraças, né, que a gente vai mentalizando, né, o seu corpo ele não sabe se aquilo realmente está acontecendo ou não. Ele vai reagir, né, acreditando de que aquele fato realmente esteja acontecendo. E sim, então, a ansiedade ao longo prazo pode virar uma depressão, sim. E a depressão também pode causar muita ansiedade. Pois é. Eu posso falar garantidamente aqui que eu já passei por isso. E eu acho que a gente pode até falar um pouquinho depois se existe alguma correlação com a ansiedade, com você falou de depressão. Eu sei que crise do pânico e burnout também são outras coisas que podem acontecer, mas não são totalmente relacionadas, né? Mas a gente entra, porque isso é muita dúvida de muitas pessoas também, né? Se crise do pânico, burnout tem alguma coisa a ver com depressão. Eu acredito que com ansiedade, sim, mas a gente deixa um pouquinho mais para frente. Eu tive um caso muito. Eu já tive dois cenários de depressão. E você tocou num ponto muito importante aí também, que é a mente. E tudo que a gente constrói, absolutamente tudo, pelo menos é uma coisa que eu acredito nesse ponto, é que tudo que a gente cria, tudo que a gente constrói, nasce da mente.
E aí a mente acelerada, ela vai criando essa perspectiva de talvez uma coisa positiva, da coisa positiva possa vir a frustração, e aí a frustração possa vir um medo junto. E aí esse excesso de pensamento em cima do medo é uma questão de gerar ansiedade também, né? Isso fora os gatilhos que a gente pode ter de vivências que nós já tivemos também, né? Sim, né? Eu acho que é importante, Arthur, para o pessoal começar a entender o que de fato é a ansiedade, né? A ansiedade nada mais é que uma ferramenta maravilhosa que o nosso corpo, né? Nós nascemos com essa ferramenta desde que a gente, né, se entende por gente. A ansiedade é uma ferramenta de luta e fuga. Ela é um mecanismo que é utilizado na sobrevivência, né? Então, o que é sobrevivência? Tudo que te causa, né, medo. Né? Então, você tem medo de um acidente, né, medo de algum bichinho, né, medo que você possa morrer, né? Tem diversos meios aí que essa ansiedade acontece nesses momentos de perigo, né? E como isso é detectado pelo seu cérebro através dos seus órgãos de sentido. Então, a sua visão, né, a audição, pelo tato, né, pelo olfato. Então, quando a gente detecta através desses órgãos de sentido, existe aí no seu cérebro, né, um lugar chamado amígdala cerebral, que ele identifica se aquilo de fato é um perigo ou não. E ao longo da vida, a gente vai aperfeiçoando isso no nosso cérebro. Então, a gente vai dando significados, o que é de fato perigoso, né, do que não é perigoso. Então, quando você detecta isso aqui fora, né, existe um perigo, vou trazer um exemplo, então imagine assim que existe um caminhão na sua direção, você está lá no meio da rua, você percebe que o motorista perdeu o freio, ele não vai parar. Então, nesta hora que está acontecendo esse evento, não dá tempo de você simplesmente, ai, será que aconteceu? Perdeu o freio? Será que o motorista, né, ele desmaiou? Não, você vai ter que sair correndo de lá. E para sair correndo, você precisa ativar, né, esse mecanismo de luta e fuga chamado ansiedade. Então, a ansiedade ela não é uma doença. A ansiedade é um mecanismo, né, do nosso corpo para ser utilizado nessas horas que urge, né, que a gente tome uma ação e não dá para pensar muito. Então, por isso que ele prepara o seu corpo para você dar a fuga de lá, né? Ou você foge ou você luta, né? Como assim luta? Então, imagine assim que existe um ladrão que vai te assaltar e tem muita gente que tem uma reação de se defender, né? Ou até mesmo numa briga de rua, talvez, né? E a gente que é dos anos 80, a gente sabe muito bem disso, que quantas brigas a gente já teve quando a gente era, né, jovem, né? Bem jovem lá E atrás, né? as saídas de porta de escola, né, cara? Principalmente, né? Saída de porta de eu vou te pegar, né? E nesse momento aí que você está saindo ali, né? E o seu oponente ali está te esperando para te dar uns tapas lá, você já está com aquela ansiedade, e você nem pensa direito, né? Então, a ansiedade, em momentos de sobrevivência, ele é ativado pelo seu sistema autônomo nervoso, que vai gerar toda aquela sensação, né, de explosão, adrenalina, né, dopamina, muito cortisol através da sua tireoide, né, e vai acontecendo diversas coisas no seu corpo, ataque cardíaco para impulsionar mais sangue para os braços e pernas, hiperventilação do seu pulmão, né, começa a fabricar bastante glicose no seu fígado, né? Algumas funções ele diminui de funcionamento, como o seu rim, né? Como o estômago, o intestino. Você começa a ter muita sudorese, a visão fica turva por conta que dilata as pupilas para você poder enxergar mais de forma periférica. Então, é ativado diversas funções dentro do seu organismo muito rápido, entende? Para você poder ter condição de uma possível sobrevivência, né? Então,
a ansiedade, quando ela é destinada para a sobrevivência e de fato está acontecendo um perigo ali na sua frente, ela é chamada de ansiedade funcional, né? E a gente vai falar muito aqui de ansiedade o que não é funcional, a disfuncional, aquela que te causa prejuízo. E é essa que realmente, né, no ambiente onde você está em casa, onde você está no seu trabalho, né, ou você vai fazer uma apresentação, né, e a ansiedade acontece, você perde a sua capacidade, né, de raciocinar, porque ela interfere totalmente aí no seu cérebro, tirando você do modo racional analítico para o mundo mais irracional, de sobrevivência, né? Então, deixar claro aqui, Arthur, que desmistificar isso, desconstruir isso, que muita gente fala na internet, que a nossa, a ansiedade é uma doença, é um problema, e muita gente usando, inclusive, né, a ansiedade como se fosse algo que é permanente, que a pessoa nunca vai deixar de ser ansiosa, né? E aí a pessoa pergunta, poxa, mas você, né, atropelou aqui o assunto, não, você que quer, eu sou ansioso, por isso que eu acabo fazendo isso, sendo mais impulsivo, né? Então, é Eu brinco, né? utilizado. A gente conversou de uma outra coisa eu nunca falei isso contigo, mas eu vou correlacionar, né, cara? A ansiedade virou igual a palavra kármico, né, cara? Todo mundo usa para qualquer tipo de coisa, né? Qualquer coisa que a gente fala, não, porque isso aqui é meu karma. Ou se não, agora não, isso aqui tá acontecendo porque eu sou ansioso, eu tô atropelando as coisas porque eu sou ansioso, né? Eu não deixo a outra pessoa falar pela minha ansiedade. Ah, eu não queria interromper, mas peraí, deixa eu falar alguma coisinha, mas é porque eu sou Sim. ansioso, desculpa. Não, as coisas não são bem por aí. Eu tive uma experiência, é, eu não vou lembrar exatamente quando tá? Porque era uma época, para mim, era uma época muito confusa. Primeiro porque naquela época, eu não levava essa questão de cuidado mental a sério. Eu achava que era besteira e não é besteira falar isso. A gente acha que é mesmo e eu era um desses. E eu sempre fui resistente à mudança, né? Mudanças para mim, eu encarava a mudança, mas a minha resistência fazia com que a mudança fosse muito torturosa. Era uma tortura, desculpa, passar pela mudança. E em 2014 eu troquei de empresa depois de um longo tempo em uma. E eu entrei num choque de realidade muito duro, porque eu saí de um ambiente corporativo de uma empresa grande para entrar uma empresa pequena, desorganizada e aonde eu não era bem-vindo. E aí isso me gerou um grande problema de relacionamento, porque criou-se um clima de competição. E aquele clima de competição me começava a me fazer muito mal, mas eu não conseguia lidar com aquilo. E como é que o meu corpo reagia? Eu já não estava conseguindo, eu já não tinha vontade de estar lá. E aí minha mente produzia cenários na cabeça, produzia conversa na cabeça, e um belo dia voltando para casa, e eu já estava acontecendo isso, mas eu não tinha uma percepção. Eu não estava conseguindo ficar em lugares fechados. Eu não conseguia ficar dentro do metrô com muita gente, e esse episódio aconteceu no ônibus, e vai muito com o que você falou. Em um determinado momento, o ônibus começou a encher tanto que eu comecei a ficar ansioso. Me deu alguma coisa ali que eu comecei a respirar tão fundo, começou a hiperventilar mesmo. Eu comecei a oxigenar tanto o cérebro com aquilo, com o desespero que estava vindo, com medo de acontecer alguma coisa, e se eu passar mal. E eu confundi muito essas crises de ansiedade com a minha epilepsia, porque no fim das contas, a reação final que eu tinha era a mesma. O meu corpo ele gerava esse gatilho e passava essa sensação. O meu status físico era a mesma coisa. Minha mente hiperventilava, eu suava que nem um louco, parecia que eu não estava conseguindo respirar e o resultado disso era o desmaio. E aí eu cheguei em casa, eu fui direto para o pronto-socorro para ver o que que era, porque parecia que meu peito, o coração ia pular para fora, porque fazia assim, parecia taquicardia. E o médico falou, cara, você não tem nada. Você tá com a saturação melhor do que a minha. Acho que o mestre, ele até brincou, né, cara? Você tá no médico errado, você tem que ir no psicólogo.
começar a ver isso, mas eram inícios de gatilhos de insatisfação por estar num ambiente que para mim não estava sendo agradável já desde o começo. Então a gente tem muitos sintomas físicos e a reação de tudo isso sempre vem para o físico e a gente não consegue interpretar o que é exatamente naquele momento quando a gente, como você falou, como a gente não tem o conhecimento do que é. E a gente acha que é uma coisa negativa porque a gente está inserindo todo esse contexto da ansiedade no nosso espectro negativo, nos problemas que a gente não consegue lidar, em tudo aquilo que está, a ansiedade dos putz, cara, ansiedade do domingo, os caras ficam morrendo aqui no sofá porque ouviu a música do Fantástico e vai ter que trabalhar amanhã, começa a pensar nos problemas, vem ansiedade para começar o dia amanhã, o cara não consegue dormir à noite, já está inquieto de uma coisa que ele devia sossegar o corpo, sossegar a cabeça, falar, porra, beleza, amanhã é amanhã. E aí eu já vou emendar com outra situação. Essa questão de não estar no momento presente, de estar sempre com a cabeça no futuro, é um ponto onde a gente se perde, que a gente deixa essa parte que deveria ser um escudo para a gente virar um contra-ataque para nós mesmos, né? A ansiedade, ela faz isso, né? Então, ela, na verdade, a gente tem um mecanismo, né, de ficar prevendo tudo que pode acontecer de errado. Isso faz parte, né, do nosso racional, de analisar, né, e prevenir tudo que pode, né, dar errado. Só que isso em excesso, em desequilíbrio, quando a gente não consegue se desconectar, isso começa a virar um processo, né, um hábito e vira automático. E quando vira automático, né, você não percebe mais o que está acontecendo com você. Simplesmente você tem uma reação muito inata, né, como se fosse algo muito assim oculto, entende? Né, eu tenho diversas histórias, né, onde a pessoa está num ambiente super descontraído e de repente ela começa a ter um ataque de ansiedade, crise de ansiedade. E isso, quando não é tratado, né, Arthur, você começa a praticar, né, esse ato de sentir ansiedade de forma muito desproporcional, oculta, e isso vai gerar uma ansiedade generalizada, onde você vai ter ansiedade em tudo que você estiver vivendo, né? Quando você estiver discutindo discutir assim, né? Argumentando com um amigo, né? Ouvindo um professor falar na sala de aula, né? Assistir um vídeo como esse sobre ansiedade, no trabalho, um novo desafio, o chefe quando chama você na sala para conversar. Então, tudo é uma razão de você sentir ansiedade. E isso é bem descontrolado, entende? Você, às vezes, não tem medida para isso, né? Simplesmente você vai sentindo, igual lá no metrô, no trem, né? Você está lá sentadinho, entrou mais gente, pronto, né? Começa a sentir ansiedade. E o problema da pessoa que está sentindo ansiedade é que ela não sabe mais o que está acontecendo. E aí, por isso que a pessoa acha que ela está doente, né? É por isso que ela acha que a ansiedade é um problema patológico, né? E obviamente que existe níveis de ansiedade, né? Então, a gente pode dizer aqui que a ansiedade, ela é funcional e disfuncional. Mas olha só que interessante, né? Quando a ansiedade é disfuncional, ela não é só... Quando a ansiedade ela é funcional, não é só naqueles momentos de realmente de sobrevivência. A ansiedade também ela é funcional quando você vai, por exemplo, lá no Hopi Hari, descer a montanha-russa, e você sente aquela ansiedade de estar ali naquele brinquedo, né, vivendo aquela experiência. A ansiedade acontece na relação sexual, que é muito importante, inclusive para o homem estar com a ansiedade equilibrada para poder ter a sua ereção corretamente, né? Então, a ansiedade, ela acontece no primeiro beijo, lá com a sua parceira, com o seu parceiro. Então, a ansiedade, ela acontece em diversos momentos que você vai experienciando na sua vida. Então, basicamente, o que faz aquela ansiedade ela ser funcional ou disfuncional é o que está por detrás dela, qual é a motivação que leva você a sentir aquela ansiedade no corpo, né?
Então, nós temos algumas maneiras que essa ansiedade chega até você, por vias de pensamentos ou por vias de um gatilho, de um trauma que você tem, né? Então, vias de pensamento, são aqueles pensamentos intrusivos, negativos, que normalmente esses julgamentos soam muito bem sobre a incapacidade de fazer alguma coisa. É aquele pensamento que julga a sua capacidade naquele exato momento que você está naquele desafio, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz realmente de chegar no mês e pagar todas as contas, né? E quando você começa a pensar nesses desafios, né, que geram esse medo, é o medo de não ser o suficiente, de não conseguir realmente passar por aquilo de uma forma saudável, né? E a gente vai emendando outras ideias em cima disso, né? Que no fundo, né, a gente está com medo não de não viver de fato, né? De repente até de morrer, porque o medo, na maioria das vezes, é isso, né? O medo de não existir, de não conseguir completar, né, a sua missão. Então, se você existe até um exercício para a gente identificar isso, né? Quando você fala sobre sobrevivência, né, de não pagar as contas, o que acontece de pior se você não conseguir pagar as contas, né? Aí a pessoa, poxa, eu não vou ter o que comer. Se você não tem o que comer, por exemplo, o que pode acontecer de pior? Ah, eu vou ter que morar na rua, pedir comida. E o que poderia acontecer de pior, né? Se você estivesse como morador de rua e ter que pedir comida. Ah, eu posso ficar doente, posso ficar com uma depressão profunda. E o que acontece de pior se você, de fato, né, sentir essa depressão, ficar acamado? Ah, eu posso morrer. Então, no fundo, a gente está com medo de morrer, né? Então, só que essa historinha toda que eu contei aqui para você não vem de uma forma muito clara, muito racional. E existe uma maneira de você desconstruir esses pensamentos intrusivos e negativos para você não ficar projetando toda essa história de forma negativa. E, na maioria das vezes, 90% ou mais das vezes desses pensamentos não vão acontecer. Né? São histórias que a gente vai contando, né? E isso vai trazendo a ansiedade, mesmo que seja um pensamento do futuro, o seu cérebro ele olha para aquilo de uma forma atemporal, porque ele não vai conseguir identificar se aquilo está acontecendo de fato ou se vai acontecer ou se já aconteceu, inclusive, né? Então, essa ansiedade do pensamento é uma das piores que existe, né? E as pessoas acabam não associando uma coisa com a outra, né? Porque é muito rápido, é muito silencioso, e quando a gente menos espera, a gente já está tendo uma crise de ansiedade, né? Então a gente tem esse movimento. E a ansiedade também pode vir através de um gatilho que leva você para um trauma de infância, né? Por exemplo, um pai bêbado, né, que chega em casa, briga com a esposa, bate nos filhos, e a criança, ela vive naquela tensão o tempo todo, toda vez que existe esse desconforto, né, de uma agressão dentro de casa, né? Então, o corpo já começa, desde pequenininho, entender esses conflitos e como ele vai reagir de fato, né? Então, quando a gente cresce na nossa vida adulta, quando a gente tem esses desafios, né, ou até mesmo um olhar muito parecido com aquele olhar do papai, são gatilhos que vão gerar a ansiedade. E essas, na maioria das vezes também, não dá para você detectar na hora o que está acontecendo, você simplesmente sente ansiedade, né? É É muito porque importante, né? provavelmente são dores ali que ficaram guardadas por muito tempo, a pessoa inconscientemente deixou ela ali escondida em algum ponto da vida dela, né, cara? E aí virou adulto, em algum momento uma situação similar ali aconteceu, esse corpo de dor dela que estava ali silencioso, né, em estado de animação, ele volta até a pessoa entender que aquilo foi um gatilho de uma coisa que ela viveu. Nem sempre essas repetições elas são conscientes, a pessoa não tem
São gatilhos que ela possivelmente nem lembra, às vezes guardou ali no subconsciente como proteção para não viver de novo, né? Mas volta, situações parecidas podem acontecer e aí o gatilho acontece, né? Sim. Então, são várias formas de você entrar em contato com a ansiedade, né? E saber administrar essa ansiedade quando ela está acontecendo é importante. E aí, no final dessa live aqui, Arthur, eu até posso dar algumas dicas aí como a gente controla essa ansiedade de uma forma bem rápida, né? Para a gente dar tempo de a gente voltar para o nosso consciente e tomar decisões mais assertivas, né? Em falar em decisões mais assertivas, né? Então, quando o pessoal fala assim, mas ansiedade não é nada, né? Ansiedade é só momentânea, tal. Mas muitas vezes a ansiedade ela já está dentro do seu sistema nervoso, né? Rodando ali já no nível bem alto, né? E o que a ansiedade acaba nos prejudicando, né? A ansiedade, ela nos prejudica porque ela tira a nossa capacidade de raciocinar direito. Então, principalmente para a gente as pessoas que tomam muitas decisões importantes na vida, né, que urge realmente a gente tomar uma decisão ali, e se a gente vive ansioso, você pode ter certeza que essas decisões não são as mais adequadas ou as mais assertivas, né? A gente sempre vai estar reagindo, né, a algum comportamento, né? De repente uma pessoa vai te dar uma bronca, e aí você tem aquela reação, né? Você entra naquele piloto automático da ansiedade e você vai sobreviver. E como que você sobrevive nesse momento, né? Lutando, né? Então, por isso que muitas vezes, né, gente muito ansiosa vai ter muito problema nos relacionamentos, vai ter muito problema com o patrão, com o chefe, em reuniões, né? Então, por quê? Porque sempre está nesse modo mais irracional do que racional. Né? Aquilo que era para ser algo muito simples de se resolver, de repente a pessoa explode, né? Ou acaba xingando a outra, ou acabar ofendendo a parceira no relacionamento, brigando, discutindo, né? Então, todos esses comportamentos, a maioria que gera aí, inclusive, término de relacionamento é a ansiedade. Agora, é importante identificar o que está por trás dessa ansiedade. E é nossa responsabilidade, ator, de verdade, de buscar ajuda nesses momentos que a gente não consegue mais controlar. Por quê? Porque isso vai gerando outros tipos de problemas na vida, É né? isso Como aquilo que que é você... isso que eu já ia perguntar, é isso que eu já ia perguntar, porque chegou num ponto legal. A gente tem um sério problema com pessoas, né, cara? E a gente, por estar aqui no Papo Poeta e ser um podcast voltado para o público masculino, a gente acaba tendenciando a questão de homem ser um bicho resistente para tudo, né? Mas assim, como todos, quando a gente fala em ansiedade, a gente não pode ficar falando somente do masculino, porque é uma coisa muito mais abrangente e muito, assim, não tem gênero, né? Acho que todo mundo, acho que está nesse contexto hoje em dia, sofre e não sabe. Qual que é a linha de início hoje, para quem está assistindo a gente, o que é um start de comportamento de um sintoma de ansiedade no seu estágio inicial, para que as pessoas entendam, porque assim, a gente só vai saber o que é esse trem na real, e eu falo por mim mesmo, quando eu não parava de sair do pronto-socorro, achando que eu estava com falta de ar, e é verdade, Marco, foi uma época, cara, esse episódio do ônibus foi um. Por muitas vezes eu entrava no metrô, cara, eu conseguia andar uma estação e saía, porque me dava uma claustrofobia tão louca, e era a resistência de ir para onde eu teria que ir. Eu não queria estar mais lá, mas precisava estar. A gente deixa para. E mesmo assim, quando chega nesse ápice de estar tão grave, a gente ainda. Muitos de nós ainda não sabemos efetivamente o que é. Por mais que algumas pessoas falem, tipo, eu fui no médico, o cara falou para eu procurar um psicólogo. Eu, como era um idiota, um turrão na época, acabei não indo porque eu achava isso besteira.
E eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, porque nós achamos que é besteira. E não é só besteira psicológica. A gente não vai tomar vacina porque acha besteira, não vai tomar remédio, injeção porque acha que é besteira. Tudo pra gente é besteira. Até que a hora que você toma no butico ali, não tem jeito. Você vai ter que aprender pela dor e não pelo amor, né? Mas Verdade. assim, qual que é o ponto de início para a gente identificar que a ansiedade, em vez de ser um escudo de proteção para ajudar a gente, começa a virar um aspecto negativo? Sim, assim, existe uma forma mais de percepção fisiológica, tá? É para identificar se você está com ansiedade ou realmente você está passando por um problema de alguma de outro transtorno aí, talvez, né? Mas assim, a ansiedade, ela costuma muito aparecer na respiração, respiração curta, né? Batimento do coração acelerado, pressão alta. Muita gente fala, poxa, né? Tô com pressão alta. O que que é Eu pressão tive isso, alta? cara. Eu nunca tive pressão alta. Desculpa te interromper. Isso é verdade. Eu nunca tive pressão alta. E nessa época, a minha pressão explodiu, cara. A minha pressão Sim. sempre foi 11/8, 12, alguma coisinha, cara. Tava 17, 18 e não baixava. Isso que você falou é importante, gente. Pressão alta é um sintoma, viu? A pressão alta, ela é um sintoma e tem uma explicação, né, por detrás disso, né, científica. Então, quando você acelera o batimento do seu coração, né, então você começa a ter ansiedade e esse processo é disparado aí através do seu sistema nervoso. Para que o seu coração vai trabalhar mais? Justamente para te dar condições de os seus músculos estar muito mais irrigado, muito mais força, com muito mais agilidade para as pernas, para os seus braços, né? Então o coração ele começa a bater muito mais rápido. Então, normalmente quando o coração bate mais rápido, né, de vias e regras, vai, né, É haverá mais. pressão, haverá a pressão arterial. E essa pressão arterial não é que você está tendo um problema de saúde, né? Ah, eu vou ter um infarto, né? E está acontecendo alguma coisa que eu desconheço aqui, algum problema de saúde que eu tenho. Não, isso está acontecendo porque você ativou o seu sistema de mecanismo de luta e fuga chamado ansiedade. Então, quando você observa, né, que houve alteração de pressão, pressão alta, você começa a ter sudorese, sua visão fica turva, isso já é sintomas, né? São sintomas de que você está tendo uma crise de ansiedade. Então, primeiro, o primeiro ponto a sinalizar é o seu corpo. Está sentindo esses sintomas, você vai precisar dar uma relaxada aí para poder voltar para o seu estado natural, né? Para evitar exatamente que você tenha uma crise, né, mais profunda. Porque a ansiedade ela é progressiva, então ela vem acontecendo, né? E se você consegue pegar essa crise de ansiedade no começo, é mais fácil de você poder controlar ela, tá? Agora sim, né? Quando você percebe que em alguma situação que você está vivendo, você está tendo uma reação, você sente logo no teu corpo alguma coisa no teu peito, alguma sensação corporal e você perde o controle, você pode ter certeza que você entrou no processo de ansiedade também, né? Então, vamos pensar o seguinte, né? O Arthur, né, tá lá no trabalho dele e, de repente, o chefe dele liga lá no escritório, no telefone dele e fala assim, Arthur, eu quero que você venha aqui daqui 5 minutos. Tem algo muito sério para falar com você. O que que vem primeiro? Um pensamento ou a sensação corporal? O que É dispara em sempre o você primeiro? pensamento, né, cara? É sempre o pensamento. A gente deixa muito a mente controlar. A nossa mente hoje ela é como se fosse um. E uma coisa que com algumas pessoas eu converso, e é uma verdade, né? A gente não tem poder de pensar por conta própria. O pensamento hoje, para minha visão, e é uma coisa que eu vivencio isso, e vejo, e eu sou muito cobaia disso, que
O pensamento ele é um mecanismo automático igual a respiração. Você está pensando sem saber, sem perceber. Então, o primeiro é verdade, cara. Se você parar para pensar bem hoje, e você deve saber porque você é mais profissional do que eu, mas a gente não pensa por conta própria. Nós perdemos esse poder de pensar por conta própria. O pensamento hoje ele é um mecanismo autônomo dentro do nosso corpo, dentro da nossa fisiologia, que ele toma a decisão por conta dele, porque nós perdemos em algum momento a capacidade disso. Então, quando você fala nesse sentido, quando, pô, a primeira coisa que o seu chefe ligou, preciso falar com você. Cara, você já começa a pensar merda. A partir que você começou a pensar merda, pô, esse cara que vai me dar um feedback, esse cara vai me dar uma bronca. A mente hoje ela tá tão perturbada que ela já cria mecanismos negativos na sua cabeça. Você mal chegou para conversar com o cara, as suas costas já estavam cachoeira, porque logo na sequência disso já vem a resposta do corpo. Você soa, você treme, tá com calafrio. Então, assim, para mim isso é natural, cara. Pensamento, reação física, tá? E acho que todo mundo passa por isso um pouco. Sim, normalmente a gente já tem um pensamento automático e que não passou pelo seu córtex pré-frontal, que analisou exatamente o que poderia sim estar acontecendo ou não. Quando isso acontece, porque já tem uma programação em você já instalada, né, e está lá no seu processo inconsciente. Então, só pelo fato do seu chefe ter ligado, já dispara uma reação fisiológica em você. E depois você pode pensar, né, alguma coisa também. Então, a ordem de como isso acontece pode variar, porque você tem já algumas programações, algumas distorções, alguns traumas que já aconteceram na sua vida e que isso pode ser gatilho. Ou então, é aquilo que você acabou de falar. Eu começo a produzir através de um estímulo que aconteceu agora, que no ambiente de trabalho, que te leva a você a projetar vários cenários, não é verdade? E na maioria desses cenários são negativos. A gente tem dificuldade de pensar coisas boas. Nossa, será que o meu chefe vai me dar uma promoção? Será que o meu chefe vai elogiar o meu trabalho? Né? Será que ele vai A me gente chamar para pensa virar sempre sócio da negativo, empresa? é os modelos mentais que a gente já tem que faz com que a gente pare de assim, o mesmo esforço que a gente tem para pensar coisa negativa teria. Nós não fomos preparados para esperar coisas boas. A gente foi preparado para esperar sempre coisa ruim. Vamos se proteger contra o ruim. E a gente se protege tanto contra o ruim que a gente esquece das coisas boas e as coisas boas acabaram não chegando. Por quê? Se tem um conceito, e eu sou um defensor muito grande disso, que tudo que a gente constrói nasce da imaginação e do pensamento, é uma verdade, porque um arquiteto ele só vai bolar um prédio porque ele pensou naquilo. Ele criou aquilo numa imaginação dele e trouxe. Então, se a gente cria toda vez, constantemente, esse ambiente negativo, qualquer coisa que você possa receber que exista uma possibilidade de ser uma afronta, você vai pensar o quê? Você vai pensar naquela coisa negativa e já vai começar a se preparar. É como você entrar num ringue, você está prestes a entrar num ringue, mas em vez de você pensar, putz, eu vou ali só para dar uma batidinha de corda, pela qual você já vai com as duas mãos já para dar no meio, e não é isso que vai acontecer, né? E então existem soluções para isso, sabe, Arthur? Existem métodos que tira a gente desses pensamentos, né, de transe hipnótico, né, que a gente vive numa realidade que não é o fato que está acontecendo, e isso é o grande vilão, né, de a gente se sentir, né, com essa ansiedade disfuncional. Então, o cuidado que a gente tem que tomar diante dessas situações é voltar para a realidade rápido. O quanto mais rápido a gente voltar, melhor vai ser a nossa resposta diante daquela situação, né? Uma pessoa que está mais consciente, né? Que está mais presente, ela vai ter muito mais facilidade de tomar decisões difíceis e muito mais assertiva. Uma pessoa
que está com a sua ansiedade desequilibrada, você está no seu mapa mental, né, disfuncional, já muito reativo, já dentro desse, né, desse modelo fora da realidade, de fato, do, como que as coisas funcionam, você vai ter muitos prejuízos, né? Então, eu diria assim que de todos os aspectos que geram ansiedade, ou pior, que faz a gente perder o sono, o que a gente mais utiliza, né, são esses julgamentos que a gente tem sobre as nossas capacidades. Então, inclusive, você trouxe um momento, né, que você estava vivenciando, né, numa das nossas conversas, né, que você trouxe realmente isso, né, e bastou a gente questionar aquele pensamento que trouxe você para uma realidade dos fatos como elas são. E logo você se sentiu no controle novamente, não foi, Arthur? Sim. Né? Então, toda vez que a gente questiona um pensamento negativo e intrusivo, a gente tem a oportunidade de validar se de fato aquilo está fazendo sentido ou não. Né? Então, existe uma técnica, né, que eu desenvolvi no meu ambiente terapêutico chamado a técnica dos 3Ds, né, que é duvidar, desacreditar e determinar um pensamento correto. Essa técnica, ela requer realmente um esforço para que você possa fazer acontecer, né, interromper esse processo de ansiedade antes que ela chegue no teu corpo. Porque quando você começa a pensar, a ansiedade não aconteceu ainda, mas ela vai começar a criar corpo e se fortificar com os pensamentos que você vai elaborando na sequência, que você vai É piorando o cenário, aquele, né? aquela esteira de fábrica, né, cara? O pensamento ele vai criar a história, vai te gerar uma percepção que não aconteceu da história que ela está te contando, Sim. vai te trazer uma emoção sobre aquilo, e geralmente não é uma emoção positiva, e a gente não sabe lidar com aquela emoção que o pensamento criou, e aí vem a reação, né? E a reação Sim. primeiro vem no. Ela pode vir no corpo, né? Nosso, ou numa reação de colocar aquela emoção para fora da situação que a gente vai ter que enfrentar, né? Sem saber se é aquilo que realmente a gente colocou como premissa do cenário que está por vir, né? Sim. E muitas vezes, né, o que acontece de fato, né, quando a gente externa aquela emoção, é como se fosse uma área de escape mesmo da ansiedade, entende? Porque o seu corpo sabe que você não vai aguentar a pressão daquilo. Então, de alguma forma, você vai ter que externar isso. E muitas vezes é em explosões, com raiva, né? Verbalizando os sentimentos que estão ali guardados, né? Nessa caixinha aí de traumas do inconsciente. Então, muitas vezes, quando a gente entra nesse processo irracional, a gente abre realmente esse canal de jogar tudo para fora, entende? Por isso que é importante controlar a ansiedade não somente pelo estado físico ou pela falta de capacidade de tomar decisões corretas ou simplesmente porque você quer se sentir melhor. Porque quando a gente entra nesse processo de ansiedade, também isso serve como uma erupção mesmo, entendeu? E aí você vai vomitando tudo para fora. É por isso que muitas vezes a gente toma, nós temos atitudes que jamais você faria se você estivesse no seu racional, na plenitude ali, na sua consciência. Muita gente acaba até ferindo alguém. Muita gente, através do medo de uma rejeição, o medo de ser abandonado, né? O medo, por exemplo, de um final de um relacionamento, o medo de perder aquela pessoa para alguém, né? Através, né, de alguns outros sentimentos, os ciúmes, né? Cara, E você pode, inclusive, né, tomar uma atitude
que vai comprometer a sua vida, né, até o final, né? Cara, Um assassinato. reforça isso de novo, porque assim, é um contexto que eu acho que muita gente não colocaria isso, e é uma verdade. A sensação de abandono, a sensação de rejeição é um sintoma de ansiedade. Você está prevendo aquilo, você está com medo daquilo. Cara, isso é muito importante, porque a gente, acho que todo mundo deve estar acompanhando bastante notícia. A gente começou mais um ano, né? E aí não tem como não falar de comportamento masculino, porque a gente tem uma resistência grande de novo em tratar essas coisas. Mas a gente começou mais um ano aí com casos de feminicídio e um aqui aconteceu há poucos dias perto da minha casa aqui no shopping, porque a gente não sabe lidar com isso, e eu acho que isso é um ponto de vista, acho que muita gente não parou para correlacionar, que é essa questão do abandono, essa questão dos ciúmes, essa questão da rejeição, é uma ansiedade que a gente tem que aquilo pode acontecer. E a hora que acontece, por a gente estar toda hora pensando nisso e o que a gente pensa constrói, acontece, a gente não está preparado para isso. Aí foi como você falou, as ações que vêm na sequência disso tudo são as piores possíveis, né? Porque praticamente aí você, pô, aquela pessoa nunca teve esse tipo de comportamento, porque é igual você falou, é um vulcão. O vulcão ele fica inativo por muito tempo. Mas a hora que ele bota a lava para cuspir, cara, ninguém fica em cima, porque ele vai sair rasgando e queimando tudo, né? Então, é aquela montanha bonitinha, que todo mundo vai tirar foto, tá ali quieta, mas por dentro é um turbilhão de emoções ali que, por qualquer faísca diante daquele cenário que ela não tá esperando, mas que já tá imaginando, vai gerar um colapso que destrói tudo na frente. Sim, então, aí dependendo, né? Você pode ver que pessoas, como você disse, jamais você pensaria que cometeria uma atrocidade tamanha, de um assassinato, né? Homens, né, que são rejeitados de uma relação, não estou dizendo se está certo, se está errado, o que aconteceu, se foi por qualquer tipo de uma ação mal sucedida do parceiro, né? Enfim, qualquer que seja o motivo que leve o homem a se sentir rejeitado ou abandonado, né? O que está dentro, né, dessa dor matriz que ele carrega, muitas vezes um trauma da infância, alguma dor que trouxe muito dano, né, para essa consciência, né? E muitas vezes o cérebro ele sabe que isso vai gerar um problema muito sério para ele e ele vai externar isso através da ansiedade, né? A ansiedade é uma maneira de você amenizar nesses casos, né? Essas dores, né? Mas também, né? É um canal para você ter comportamentos que vão de fato comprometer a sua vida, né? Ou a sua vida, ou também a vida do outro junto, né? E a gente tem vários relatos, como esse que você disse, né? Que aconteceu aí próximo da sua residência, né? De simplesmente foi por conta de uma traição, não foi isso? Esse aqui eu não entendo muito falar, mas o cara Não, separou da esposa, separou dele, não teve ali motivos muito profundos que foi noticiado. sim, Ele não aceitou a separação, como muitos casos acontecem, né? sim, Simplesmente a reação dele foi ir até o shopping sim. e tirou a vida Tirou a vida. da Sim, ex-companheira dentro do ambiente de trabalho, né, cara? Então, é muito e, estranho. e isso é uma coisa que a gente precisa entender, né, cara? A não visão dessas coisas, né, de não entendimento de que é uma ansiedade, de não entendimento de um começo de um sintoma de ansiedade. A gente começa a ver tantas coisas assim que a gente, ao invés de olhar para começar a ver, a gente começa a normalizar, né? Porque tá Sim, virando uma coisa corriqueira acontecer isso, né? Lógico, existem muito mais casos, né? A gente fala que acho que o jogo nesse sentido ele inverte um pouco, né? A gente sempre fala que a mulher ela tem uma questão passional muito maior do que o homem. Na verdade, nesse tipo de situação a gente vê o inverso, né?
Porque a pessoa que é tão passional naquele sentido, que a emoção que ela guardou tanto para fora vem tanto com força para fora, que a violência verbal e a violência física ela vem de uma forma totalmente descontrolada. Independente do sexo, né, da sexualidade, né, independente se é homem ou mulher, né, a gente chega no limite muitas vezes. Mas eu queria trazer aqui, Arthur, uma situação realmente dessas dores que nós carregamos, né, que vem muitas vezes da nossa infância, que a gente não elaborou direito o que aconteceu lá atrás, principalmente nesses casos que geram muitos conflitos, né, na cabeça daquela criança e como que, de fato, né, isso depois, depois como isso é administrado na vida adulta, né? E essa criança que viveu muito estresse nesses ambientes, né, principalmente na infância, traz muita comportamentos desequilibrados, muita dificuldade, inclusive, de conseguir construir, né, um, uma realidade, né, diferente, né? Então, são pessoas muito reativas, são pessoas muito explosivas, né? São pessoas que não conseguem, de fato, ficar em silêncio, são pessoas muito barulhentas, o tempo todo está fazendo alguma coisa, o tempo todo está falando alguma coisa, né? E o tempo todo ansioso, né? Irritadas, né? Para fazer alguma coisa de fato, e isso, né? São inclusive mecanismos, né? De para que a pessoa não entre em contato com uma realidade que ela não está conseguindo viver internamente, né? Eu tive diversos pacientes que elas vivem nesse modelo de ansiedade frenética, né? O tempo todo tem que estar, a vida dela tem que estar conectada com alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? E enquanto essa pessoa ela tenta, né, silenciar a mente, ela não consegue lidar com aquilo que ela está sentindo. Então, isso também é um sinal, né, de uma ansiedade que vem, né, de um mecanismo de defesa para a gente não entrar em contato com aquilo que a gente não está conseguindo lidar, né? E É isso agora, aí. ah, eu queria passar aqui para você, Arthur, uma maneira de a gente poder controlar essa ansiedade de uma forma rápida quando ela estiver acontecendo. Inclusive, antes de passar essa técnica para vocês que estão nos assistindo, a técnica que eu vou ensinar é quando de fato a ansiedade já estiver acontecendo no teu corpo. Não dá tempo de você pensar, não dá tempo de você rezar, não dá tempo de você meditar, não dá tempo de nada. Simplesmente quando a ansiedade está no teu corpo, você perde essa capacidade, né, de raciocinar, né, de voltar através do seu poder de raciocínio, voltar para a normalidade, né? Então, quando você estiver sentindo essa ansiedade no corpo, você Vamos tem lá, que fazer gente. uma. Todo mundo prestando atenção agora, hein? Bora lá. Mas antes de falar da técnica, né, é importante a gente sinalizar aqui a responsabilidade, né, de a gente poder pedir ajuda na hora que a gente realmente está vivendo um processo de ansiedade mais profundo, né? O certo mesmo é a gente poder perceber isso logo no começo, quando a gente começa a ter algumas crises sequenciais, quando a gente começa a ter vários episódios, né, sequenciais de ansiedade. Isso já é
um sinal que você já tem que fazer um tratamento, que você tem que procurar ajuda, porque isso não para, isso não vai parar sozinho, não vai parar pelo fato de você tirar férias, não vai parar simplesmente porque você vai na igreja, entende? Não vai parar, né? E isso é algo progressivo até que você interrompa isso de uma forma científica, né? De uma forma objetiva, né? E importante também sinalizar, Arthur, que as pessoas acham que a ansiedade vai ser controlada através de medicamentos. E os medicamentos, como na outra live eu comentei sobre os sintomas que nós carregamos muitas vezes, a pessoa acha que vai resolver o problema dela tomando um remedinho, né? Vai lá, toma um remédio e ela acha que aquilo vai ser definitivo, né? E na maioria das vezes, o remédio ele é um processo de intervenção para te dar condição de você entender o porquê isso está acontecendo com você, né? Então, o remédio, ele remedia, ele é um processo interventivo para você poder fazer o seu entendimento, né, interiorizar o que está acontecendo com você, junto com um profissional, né, especialista no controle de ansiedade, para você poder realmente fazer isso de uma forma saudável, né? É o que a gente fala com tudo. A gente precisa sair também desse circuito de querer corrigir a consequência, não olhando para a causa, né? Tem que Isso, olhar a para tem que causa. olhar para a causa, porque o remédio, em alguns momentos, ele é um fator importante e necessário? Pode ser que sim. O que a gente quer dizer aqui, gente, como é que eu falo assim, e ele é profissional, vai falar muito bem assim, ninguém aqui é contra a medicação. Algumas pessoas precisam. Mas a nossa busca de resultado, e às vezes até, eu não vou falar ignorância, porque a ignorância, eu acho que não é o tema, porque são questões patológicas, são questões psicológicas conhecidas, mas nem sempre mapeadas corretamente. Então a gente acaba muitas vezes, como a gente faz com doenças do nosso corpo, a gente se automedica por causa de enxaqueca, a dor passa, vai e volta, porque a gente está só atacando a causa e não está vendo a consequência disso tudo. Então, assim, acho que o recado do Michael eu vou reforçar muito, assim, precisou, tudo bem, mas procure a ajuda para ver a origem disso. Sempre é Sim. importante ver a origem, porque senão vai voltar. Você vai estar naquele modo paliativo constantemente, o modo paliativo vai ter uma hora que não vai servir mais, e aí as consequências elas podem ser um pouquinho piores do que se tivesse visto no começo. É a mesma coisa que não fazer uma prevenção de um câncer, e a hora que ele bate em metástase mesmo, já era, cara. Pode baixar a tampa do paletó de madeira que não tem mais consequência. Então, assim, não adianta tratar consequências somente. Vamos começar a olhar com atenção para as origens disso tudo. A gente vai perceber que são coisas muito mais profundas do que a gente imagina que poderia ser, né? Sim, e os medicamentos, eles são interventivos, né? Então, ele vai te dar um tempo lá para você poder procurar um profissional e entender a causa real disso tudo, né? Porque o medicamento funciona para controle de ansiedade naquele momento que você está tendo crise, porque ele vai mexer no seu cérebro, né? Na bioquímica, ele vai alterar, né, o funcionamento para que você possa voltar a ter aquele estado, né, mais tranquilo, né? Só que tem um problema, quando a pessoa começa a utilizar os medicamentos, né, justamente porque não está conseguindo dormir direito, né, ou porque quando toma um medicamento para dormir de dia, precisa tomar outro medicamento para ficar mais ativo. Então, você começa a perceber que Ah, isso deixa, é deixa, um deixa eu fazer um paliativo, parênteses. sabe? Deixa eu Por fazer um favor. parênteses rapidinho, cara, porque é uma coisa que eu fiz um post há uns anos atrás, é uma piada, né, cara? A gente chegou no ponto de ter que tomar remédio para dormir e depois de manhã tomar o remédio para ficar acordado, cara. É uma situação Sim, nossa muito louca. mas é o que acontece com muitas pessoas, entende? Isso não é algo isolado, entende? Porque o medicamento, principalmente aquelas pessoas que têm problemas de sono por conta de ansiedade, né? Que é uma mente ansiosa,
ela vai estar, né, acelerada a 1000 por hora ali, né? Então, ela não vai conseguir se desconectar, ela não vai conseguir se concentrar, né? Ela não vai conseguir relaxar, porque ela está naquele processo de sobrevivência. O que o corpo dela está preparado? Para, a qualquer momento, sair correndo ou estar numa situação de muita emergência. Então, você está lá deitado, você fica rolando num lençol ali, como se fosse uma banana lá fritando, na verdade, né? Então, o que que acontece quando você não descansa corretamente, né? O seu cérebro, ele precisa organizar todas aquelas memórias que você vivenciou no dia inteiro, né? Ele precisa repor os hormônios, ele precisa, né, fragmentar as informações que entraram lá, né, durante o dia, o aprendizado, né? Então, tudo isso está acontecendo no seu cérebro, sendo ajustado durante o período do sono, aquele sono de 3 horas, que é o sono REM, o mais profundo, que é naquele momento que é feita uma reparação de tudo que você precisa para começar o seu dia, né, motivado, de bom humor, disposto, né? Agora, quando você não dorme direito, o que que acontece? Você vai acordar com mau humor, irritado, com preguiça, sem motivação para nada, desanimado, né? Até mesmo com uma destinia, né? Você não sabe de onde que está acontecendo aquela tristeza. Por quê? Porque você não permitiu que o seu cérebro tivesse feito essa reparação que é necessário, né, quando a gente dorme. E quando você toma alguns medicamentos para forçar você a desligar isso à noite, né, você está muito ansioso, vai lá, toma um remédio para você, né, baixar um pouco essa ansiedade, alguns medicamentos, né, ele desliga algumas áreas do seu cérebro que não permite que ele faça aquele trabalho de reparação. Então, por isso que de dia você é obrigado a tomar outro tipo de medicamento para te encher de dopamina, né, de serotonina, ocitocina. Por quê? Porque o seu cérebro não conseguiu fazer isso durante o sono. Salve aquelas situações onde que existe um problema patológico nessas conexões, né, de reposição hormonal natural, né? A melatonina, né? Porque muitas vezes a pessoa não está conseguindo dormir, porque não se desconecta, né, do celular e fica lá com a telinha acesa nos olhos. E aquele hormônio que era para ser fabricado, né, durante o dia para chegar à noite e você dormir, que é a melatonina, ela não foi fabricada, então aí você não tem sono, né? Então é bom você respeitar, né, inclusive derivados de cafeína, Arthur, né? Os derivados de cafeína, refrigerante, chamate, café, né? Então, essas coisas seria importante a gente administrar até uma certa hora do dia, até umas 3 horas, no máximo até 16 horas da tarde, né? Por quê? Porque você precisa permitir que seu corpo faça o trabalho bonitinho dele de chegar ali à noite e ter o hormônio necessário para desconectar você um pouco, né? Para ele poder fazer o processo dele de reposição, né? De você dormir, inclusive. Então, isso também vai gerar ansiedade. Por que eu estou falando sobre isso? Quem não dorme direito, quem não tem um hábito saudável de poder dormir as suas 6, 8 horas, obviamente que tem cada pessoa de um jeito e necessidade de reposições do sono diferentes. Mas ter uma qualidade de sono para que você possa, né, ter um dia um pouco mais, né, leve, um pouco mais Leve. saudável. Então, leve, exatamente. Então, quando você não se permite ter esses hábitos saudáveis, você vai começar a ter ansiedade porque a sua vida começa a dar tudo errado, né? Você já não consegue trabalhar direito, briga com a mulher, briga com o marido, né? Tá irritado, tá faltando, né, os hormônios necessários para você ter o controle, né, dos seus comportamentos muitas vezes irracionais, né?
Porque você está muito reativo, porque você está sem paciência, está sem assim, algum hormônio específico que estaria regulando isso para você, né? Então, quem não dorme bem, né, vai ter essa dificuldade de manter o seu nível de ansiedade controlado. Então, como prometido, né, vou falar aqui para Bora vocês lá. como vocês Bora, bora. vão. Peraí, gente, que o Michael deu uma travada, mas ele já volta. Vamos lá, internet, 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 internet. Bora, bora. Pensamento positivo. Michael, sua conexão travou aqui, cara. Se você estiver me ouvindo, quiser sair e voltar, quem sabe faz ao vivo, né, gente? É assim que acontece um pouco, né? Vamos aqui restabelecer comunicado com contato com o Michael. Esperar aqui, porque o papo tava bom, hein? Tava para começar ali o processo de a gente dele ensinar para a gente ali como fazer ali o controle da ansiedade, né? Só vamos segurar mais um pouquinho que a gente já restabelece aqui, pessoal. Enquanto isso, vocês vão ficar me vendo, essa pessoa ilustre aqui do Papo Cueca, esse host que vocês amam de coração. Vamos lá, que daqui a pouquinho ele entra aqui de novo. Já estamos aqui restabelecendo a conexão com o nosso ilustre convidado, que está bem presente aqui com a gente por muitos outros episódios aí importantes, né? Vamos lá, vamos conseguir agora? Será? Bora, bora. Vamos aqui. Opa, estamos de volta. Deu aquela quicada de bumbum no chão, mas voltamos, hein? Sim, eu só preciso agora aqui dar uma identificada aqui, porque não voltou o meu. Ok, voltou agora. Então, como prometido, né, eu vou ensinar aqui, né, como você vai controlar a sua ansiedade quando você detectar que a ansiedade já está no teu corpo, né? Com aqueles sinais, né? A sua pressão arterial subiu, né? Tá alta, a pressão alta, você está tendo sudorese, não está conseguindo raciocinar direito, né? Confusão mental. Quando você começa a perceber que você, né, tá com aquela respiração rápida, né? Então, quando você tiver esses sintomas, conforme, né, para quem assistiu lá no comecinho do vídeo, né, entender esses sintomas fisiológicos é importante para você aplicar a técnica que eu vou ensinar agora para vocês. E lembrando que essa técnica, ela não é uma técnica aleatória, ela não é uma técnica que alguém disse, ó, faz assim, faz assado, né, algum guru que falou que isso vai ser importante. Não, isso é uma técnica que foi, né, estudada pela neurociência, e ela é muito utilizada na medicina, inclusive, entende? É uma respiração chamada 478, onde que você vai puxar o ar contando até 4, segurar o oxigênio que você colocou tudo no seu pulmão ali, contando até 7, e soltar pela boca contando até 8. Então você puxa, segura até 7 e solta contando até 8, né? Puxa, contando até 4, segura, contando até 7 e solta, contando até 8. Você vai fazer essa respiração durante 10 minutinhos aproximadamente, tá? Quer fazer um pouquinho mais? Pode, mas não tem muita necessidade.
esses 10 minutinhos são suficientes para você mudar o seu estado do seu sistema nervoso, lá no sistema autônomo, que é chamado sistema simpático. Esse sistema simpático que é o responsável por gerar toda aquela confusão dentro de você, né? Gera aquele mecanismo de luta e fuga, que vai aumentar o batimento cardíaco, né? Vai aumentar a sua respiração. Então, ele é o responsável por isso. E quando você faz essa respiração, você sai desse estado, né, de ansiedade do sistema simpático e volta para o seu sistema parasimpático, que é o natural do corpo humano, tá? E aí, inclusive, os seus órgãos voltam a ter os seus funcionamentos normais, né? Começa a funcionar normalmente, né? Então, o intestino volta ao normal, o seu fígado para de fabricar glicose, né? O seu estômago, né? E os seus rins. Então, todos esses órgãos voltam a trabalhar de forma natural, na velocidade natural do corpo que você precisa ali para ter aquela sensação do bem-estar, né? Então, a respiração 478, ela tem essa função de hackear, né, o seu sistema autônomo para pular lá para o seu sistema parasimpático, tá? Então, puxa o ar contando até 4, segura até 7 e solta contando até 8. Tem um aplicativo que depois vou deixar aqui para você, Arthur, né? Para você colocar ali na descrição, né, da nossa live, né? Um aplicativo gratuito que ajuda a gente a fazer essa respiração sem ter que ficar contando isso, né? E você pode usar essa respiração em qualquer ambiente. Ah, estou no meu trabalho, será que eu vou conseguir fazer? Você pode utilizar essa respiração indo lá no banheiro, né? Se tranca lá 8 minutinhos, faz a respiração e aí você volta a ter o seu estado de ansiedade controlado, né? Mas e assim, então esse é um processo interventivo quando a ansiedade já está no teu corpo, correto? Ok, mas eu quero prevenir que essa ansiedade aconteça. Existe como? Existe com aquela técnica que eu falei lá no começo da nossa live, né? Que é a técnica chamada 3Ds, que é duvidar daquele pensamento negativo, né? Desacreditar dele e determinar um pensamento correto. Essa técnica 3Ds, ela vai eliminar que aquele pensamento, né, que é mentiroso, inclusive na maioria das vezes não vai acontecer, e ele não vai adiante. E se ele não vai adiante, você cortou o mal pela raiz, você não vai sentir ansiedade, né? Então, vou te pedir, Arthur, que você me traga um pensamento de julgamento seu, qualquer um que seja, só para a gente exemplificar aqui um pouquinho melhor essa técnica. Eu vou trazer o meu julgamento de incapacidade, que é uma coisa que eu me julgo a toda hora, ainda. Sim, em que momento esse pensamento veio para você? Me dá uma Quando situação real. quando eu não consigo ou me deparo com uma situação, principalmente no trabalho, que talvez eu acredite que eu não seja capaz de fazer aquilo. Sim. Então agora a gente vai aplicar a técnica dos 3Ds nessa situação que o Arthur acabou de trazer aqui para a gente como exemplo, tá? Então vamos lá. Essa capacidade de você realizar um desafio novo já aconteceu antes na sua vida, não já? Já aconteceu. Então, me diga uma coisa: esse pensamento ele é verdadeiro ou ele é mentiroso? Não, ele é mentiroso, porque eu sempre consigo entregar. Certo? Então vamos duvidar dele? Eu quero que você deboche desse pensamento quando ele vier na tua cabeça. Como que você poderia duvidar desse pensamento? Ah, você é um fanfarrão, eu consigo fazer tudo o que eu quero, seu bosta. Certo. Então, cada um vai ter o seu jeito de debochar daquele pensamento mentiroso, né? Então veio esse pensamento duvidando da capacidade do Arthur e ele simplesmente já cortou ali esse pensamento dizendo, olha, você é mentiroso, né? Você é um fanfarrão, né? Você é um mentiroso, esse pensamento não é verdade. Agora a gente precisa reforçar isso. A gente vai desacreditar desse pensamento. Arthur, quantas vezes na sua vida você foi capaz de vencer esses desafios novos? Dá para contar nos dedos? Não.
Quantas vezes? Dá para você Não dá lembrar para de quantas mensurar, vezes? não dá para É mensurar. muitas Foram vezes, então, que você. muitas vezes. Ok, então se são muitas vezes que você se deparou com desafios e você conseguiu, né, se superar quando isso aconteceu, então o pensamento correto qual que é agora? Eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer porque eu fiz centenas de vezes, né, e consegui realmente vencer aquilo que eu tinha como desafio, certo? Então, primeiro você debochou, duvidou do pensamento, você desacreditou do pensamento porque você foi capaz de fazer isso centenas, não dá nem para contar nas pontas dos dedos, e depois você determinou um pensamento correto, que é sobre a sua capacidade, de fato, de você conseguir vencer aquele desafio, correto? Fazendo isso, você corta completamente o segmento, né, e amplificação daqueles pensamentos que vão gerando sensações, né, de angústia, medo, né, e você elimina que esses pensamentos criam novos eventos que nunca e jamais vão acontecer. Então, você está prevenindo, né, que essa ansiedade vá para o teu corpo. E esse é um método muito eficiente que os meus pacientes eles passam por esse protocolo de controle de ansiedade e que eles desenvolvem essa habilidade e resolvem muito esse processo da ansiedade disfuncional, tá? Mas são técnicas, são ferramentas. Obviamente que muitas das questões de ansiedade, elas não vêm simplesmente apenas de um pensamento intrusivo negativo. Elas não vêm simplesmente porque você se deparou com um enfrentamento realmente de perigo, né? Mas a ansiedade, muitas vezes, elas vêm de gatilhos, né, de traumas que não foram resolvidos, né? Então, se você não tratar isso dentro de um processo terapêutico, isso sempre vai servir, né, como um gatilho aqui para você sentir essa ansiedade o tempo todo. Então, para resolver de verdade, nesses casos que vêm de gatilhos de traumas, é importante fazer um processo terapêutico para ressignificar isso na causa, né? E é o que o Arthur acabou de dizer, né, aqui na live. Se a gente identifica a causa do problema, a gente resolve. Se a gente não vai até a causa para resolver, o que, que acontece? A gente fica tomando remédio, a gente fica, né, usando paliativos a vida inteira e a gente nunca consegue se livrar de verdade de, de uma ansiedade disfuncional. E é isso, Arthur. É isso. A gente falou bastante, acho que a ansiedade é um tema que a gente pode explorar muito, tem muita coisa para se falar. Acho que a gente começou a mexer ali, a dar uma cutucada na ferida de muita gente. Gente, o Michael é um profissional de saúde mental. Você que está assistindo aqui a sua live, os contatos deles vão estar aqui na descrição do vídeo. Precisar de ajuda, entender tudo isso, entre em contato com ele, marca uma sessão, aproveitem aí toda essa expertise aí, a vasta galeria de opções, vou dizer assim, né? O Michael já teve muitos pacientes, já tem muitos pacientes que ele ajuda. Eu acho que não é vergonha alguma, né? Como eu disse lá no começo, a minha teimosia me impediu de estar melhor, apesar que hoje tudo eu vejo como uma aceitação, aconteceu no tempo que deveria acontecer. Então eu precisei passar por aquilo para ter uma visão diferente e entender que a terapia ela é um processo de apoio muito mais do que uma ferramenta. Ela vai te dar, talvez, aí uma caixa de ferramenta com algumas ferramentas para você organizar o seu processo de construção ali da realidade que você precisa ter. Então, você que assistiu esse vídeo aqui, está assistindo esse vídeo, tem dificuldade, se, pô, cara, isso acontece comigo direto, eu não sei o que fazer, pega aqui o contato do WhatsApp do Michael Emi, que vai estar aqui na descrição do vídeo, entre em contato com ele e marca uma hora. Vai lá, bate um papo, tenta ver o que está acontecendo contigo, resgata isso, porque é o que a gente falou, vamos tratar a raiz, a gente pode evitar muitas coisas e a gente, com a cabeça boa, as coisas andam.
Beleza? Eu já vou dar um spoiler aqui rapidinho para vocês que estão acompanhando a gente. Já é o segundo episódio aqui que o Michael está participando. Dia 30 de março, anota aí, deixa guardadinho no caderninho aí, marca na agenda, risca na parede, meu amigo, faz a porra que você quiser. Dia 30 de março, semana da Páscoa, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, nós vamos fazer lives lá no Instagram. A gente vai falar desse tema de comportamentos que acho que é fundamental para a gente começar a abrir um pouco da mente de vocês, trazer um pouquinho de fagulha para abrir aí a luz interna de vocês. Vamos falar um pouquinho de comportamento. A gente vai pegar um tema e vamos falar dele sequencialmente segunda, terça, quarta e quinta. Programem essa live aí com vocês. Vai ser 4 dias de bate-papo, 1 horinha, só que vai ser lá no Instagram do Papo Cueca, com o Instagram do Michael, beleza? Michael, considerações finais, recadinhos, manda bala aí. Hora do merchan, meu amigo. Pessoal, o importante é, de verdade, se dar essa oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor, né? Eu falo muito aqui para o ator, né, que se a gente tivesse aprendido lá na infância, né, a se entender um pouquinho mais, entender os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, o que fazer diante de algumas dificuldades, a gente estaria muito melhor. Já que a gente não passou por esse aprendizado ali na infância, a gente pode se presentear com um autoconhecimento, né? E terapia não é para pessoas doentes, é justamente ao contrário, é para aquelas pessoas que querem se desenvolver, né? Problemas todo mundo tem, e a gente está buscando nesse processo não a perfeição, e sim uma maneira de se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é. E um meio muito rápido de você atingir esse desenvolvimento é a terapia, né? Pessoas que fazem terapia vivem muito melhor, né? Não só por uma questão de saúde mental, e sim até de qualidade de vida, né? Então, desenvolver a habilidade de controlar a ansiedade, né? Isso vai te trazer muitos benefícios, né? Pessoas que têm muito mais assertividade, pensam melhor, encaram os seus desafios melhor, né? Então, tudo isso é muito importante que a gente se coloque nessa disposição de um processo terapêutico, né? Então, eu quero te agradecer, Arthur, né, por esse momento, né, pelo seu canal. Com certeza a gente vai levar esses ensinamentos, né, essas preocupações, esses caminhos que são realmente, de fato, são ferramentas que vão trazendo aí essa autoajuda, né? E para quem realmente deseja se aprofundar, né, e se conhecer melhor, façam terapia, tá? O meu WhatsApp é o 11 930 30 32 14, ou se vocês Repita. quiserem conhecer, 11 930 30 32 14. Oh, Repita, ó, repita. tá Saudão da aparecendo o Jovem anúncio da Pan. Jovem Pan, né? Né? Então, o meu WhatsApp, vocês podem agendar uma avaliação, né? Essa avaliação ela não tem custo nenhum para você, mas existe sim um investimento no tratamento, né? E para cada pessoa tem um método, né? Um protocolo personalizado, né? Para cada um. Então, por isso que eu preciso fazer a avaliação e explicar para você como isso vai funcionar para você, né? Então, essa avaliação é muito importante. Se você quiser conhecer meu trabalho também, você pode acessar o meu Instagram, @maicon.stravino. Lá tem diversos vídeos, né, que você pode, né, trazer aí para a sua vida de conhecimento. Tem muita informação bacana, né, muitas práticas, muitos conteúdos que vão te ajudar a você trazer um pouquinho mais de clareza aí para o seu dia a dia. Vai Então, estar aqui Arthur, na obrigado. descrição. Nada, vai estar aqui na descrição, mas é Maicon, é Maycon, ponto, e o Extravino é sem o E, tá? Começa pelo S. Stravino com S mudo, né? Mas é isso.
Arthur, obrigado de Bom, coração. Estou legal. muito, muito feliz pela oportunidade que você está dando para a gente, né? Falar um pouquinho sobre, né, aquilo que pode ser resolvido, né? De fato, nós temos ferramentas importantes, né? E que vão realmente trazer. O que aconteceu? Você desligou essa porra? Hoje eu vou treinar de um modo muito específico, vou treinar de um modo Ah, você vai diferente. ter Eu que gosto cortar de... isso aqui, que eu falei palavrão já, Não, não, caramba. já foi, que Não, nada. nem Ó, gente, ferrando, ó, Arthur, não. cacete, ó. Eu já falei também, foda-se. Ó, para você que era teimoso igual eu, encara a terapia com isso aqui, ó. É a luz, ó. Ó, faz igual no show, ó. Isso aqui é só uma analogia para a gente entender que quanto mais você se coloca na escuridão, você precisa saber que tem mecanismo para você sair com a luz. E nesse caso, quando a gente fala de emoção, ó, não tem nada melhor do que uma sessão de terapia para a gente começar, porque é um lugar seguro para a gente expor o que a gente precisa expor. Ok, E Arthur. se faça a luz. E que se faça a luz. Como eu E gosto de falar, beijo do fofo para Obrigado vocês. e até a próxima.